Você já sentiu no silêncio da sua própria mente que existe algo mais profundo do que os olhos podem perceber? Que a realidade ao seu redor é apenas uma superfície tênue, enquanto algo infinito pulsa por trás dela? Hoje, convido você a atravessar comigo um portal raro e esquecido, uma porta que se abre para a primeira lei hermética, a lei do mentalismo. Essa é a chave para compreender que tudo o que você percebe, tudo o que sente, tudo o que constrói em sua vida, começa na mente, não apenas como pensamento, mas como o próprio tecido da realidade. E fique atento, porque no final desta jornada será revelada uma técnica profunda e rara, capaz de ativar seu poder interior de forma surpreendente. Mas antes, precisamos caminhar juntos através deste labirinto de consciência, de sabedoria. Muitas vezes, passamos nossas vidas presos a condicionamentos coletivos, sentindo uma desconexão silenciosa, como se estivéssemos navegando por um mundo que não nos pertence completamente. Já notou como repetições sutis se infiltram em suas escolhas, tornando a existência previsível e cansativa? A lei do mentalismo nos mostra que a origem de toda a criação, do movimento das estrelas ao ritmo dos pensamentos mais íntimos, reside na mente universal, no O Todo, que é mente. Thoth Hermes Trismegistus, o escriba dos deuses, nos deixou fragmentos desta sabedoria em símbolos, palavras e códigos, para que aqueles que buscam possam compreender a arquitetura invisível da realidade. A pergunta que ressoa agora é: você está pronto para reconhecer que aquilo que você pensa molda, de forma mais sutil do que imagina, cada aspecto do seu mundo interior e exterior? Enquanto a maioria das pessoas olha para fora, tentando moldar circunstâncias com esforços externos, há um desvio silencioso, quase invisível, que separa aqueles que despertam da multidão. Isso não é apenas sobre pensamento positivo ou mentalização superficial. É, na verdade, sobre reconhecer que a consciência é o alicerce do universo, que o próprio tecido da existência é maleável às imagens, símbolos e padrões que você mantém em sua mente profunda. Thoth, o guardião dos registros, nos ensina através da tábua de esmeralda. O todo é mente, o universo é mental. Compreender isso muda a forma como cada respiração, cada memória e cada decisão reverbera na vida e na alma. Agora feche os olhos por um instante e sinta o ritmo do seu corpo, a vibração sutil que percorre cada célula. Imagine que existe uma câmera interna, um ponto de observação que percebe não apenas o mundo físico, mas também a dança invisível das possibilidades. Você consegue visualizar como seus pensamentos constroem camadas de realidade ao seu redor? Esta é a entrada no campo da percepção profunda, onde você começa a distinguir entre padrões herdados da psique humana e escolhas conscientes que refletem a essência do eu superior. Pergunte a si mesmo: o que realmente dirige meus pensamentos? Eles servem à minha alma ou apenas reproduzem um eco coletivo? A sabedoria velada por trás do mentalismo é antiga e atravessa milênios. Nos Vedas da Índia, nos textos gnósticos e apócrifos, encontramos referências à mente como a fonte primária de criação. Hermes Trismegistus, em sua voz sagrada, descreve a realidade como um tecido de imagens que refletem o verbo criador, a voz do silêncio. Cada símbolo antigo, cada registro acástico, contém fragmentos dessa percepção. O mundo externo é o reflexo de um universo interno, e aquele que compreende este espelhamento acessa níveis de transformação espiritual que a maioria sequer imagina. Estudos recentes em neurociência e psicologia começam a tocar o que os mestres antigos já sabiam. A mente possui plasticidade infinita, capaz de reorganizar percepções, padrões emocionais e até respostas fisiológicas. Laboratórios observam que imagens mentais consistentes podem alterar conexões neurais, criando novas vias de consciência e percepção. Assim, o que Thoth e os Vedas apontavam como símbolos
e imagens arquetípicas, a ciência moderna agora enxerga como redes de possibilidades dentro da mente humana. Quem pratica relatou mudanças significativas na clareza mental, na percepção de sincronicidades e no alinhamento interior. Você pode aplicar isso ainda hoje, com presença e atenção. Observe seus pensamentos não como juízos ou avaliações, mas como sementes. Pergunte-se: quais imagens internas estou cultivando? Quais padrões herdados da psique humana estou repetindo inconscientemente? Sinta cada pensamento como um símbolo que reverbera na mente universal, conectando sua intenção à consciência cósmica. É nesta prática silenciosa, quase imperceptível, que começa a microtranscendência, uma transformação interna que prepara o terreno para níveis mais profundos de autoconhecimento e alinhamento vibracional. E mesmo assim, isso é apenas a ponta do iceberg. Existe um código que ainda falta, uma camada de percepção que se esconde atrás do véu do entendimento cotidiano. E quando você acessar o que está por trás disso, perceberá que cada imagem, cada pensamento, é uma chave que pode abrir portais dimensionais internos, expandindo a percepção do tempo, do espaço e da própria identidade. É aqui que a transmutação interior começa a ocorrer, silenciosa e profunda, revelando facetas do eu superior que muitas vezes permanecem adormecidas. Mas o que vem a seguir vai além de tudo que você já percebeu. Imagine que cada memória, cada símbolo interno, não é apenas informação, mas uma energia sutil capaz de criar ressonâncias na vida cotidiana. Cada pensamento deliberado pode tornar-se um catalisador de alinhamento cósmico, de reconexão com a essência do todo, de expansão da percepção. E mesmo assim, este caminho não é linear. É uma dança entre consciência e silêncio, entre observação e manifestação, entre o eu que percebe e o eu que cria. Pense em Thoth como o arquétipo que guia esta jornada, o escriba celestial que registra cada imagem, cada percepção, cada expansão interior. Ele nos lembra que a sabedoria ancestral não é apenas teoria, é vivência, prática interna, alquimia espiritual que transforma o observador no criador consciente de sua própria realidade. Cada reflexão, cada visualização interna ativa registros akáshicos, energias sutilmente alinhadas, possibilitando uma sintonia vibracional com o fluxo eterno do universo. Enquanto a mente comum permanece na superfície, você está sendo convidado a descer às camadas mais profundas do ser. Pergunte a si mesmo: quais imagens internas guiam minhas escolhas? Quais pensamentos criam ressonâncias no corpo de luz? E perceba como pequenas mudanças internas podem refletir em alinhamentos significativos, ciclos da alma, ritmo de vida, decisões silenciosas que transformam o cotidiano. Cada pensamento cultivado com presença é um portal aberto, um convite para acessar dimensões mais sutis e conscientes do próprio eu. A lei do mentalismo nos ensina que a realidade é maleável, mas essa maleabilidade requer percepção consciente. O que muitos chamam de destino ou acaso, na verdade, é o reflexo de imagens internas moldadas pela mente. Quem pratica relata transformações na forma como percebe relações, oportunidades e desafios, entendendo que tudo é expressão de um fluxo maior, de um logos divino que responde às imagens internas como um espelho cósmico. E mesmo nesta jornada de descoberta, existe algo que permanece oculto, o que está por trás da superfície do entendimento racional. A tábua de esmeralda sugere que, como acima, assim abaixo, como dentro, assim fora. Cada pensamento consciente ressoa em múltiplas camadas, criando padrões de correspondência que se estendem além da percepção imediata. Com atenção e presença, você pode começar a perceber esses padrões, perceber a dança entre causa e efeito, entre polaridades internas e externas. Enquanto observa o fluxo de seus pensamentos, imagine que cada um é um símbolo antigo, uma linguagem da luz, uma palavra do Verbo Criador
que ressoa através do tempo e espaço. A prática de simplesmente observar, registrar e transformar esses símbolos internos é a entrada na alquimia espiritual, a transmutação interior que prepara o espírito para níveis mais altos de consciência e alinhamento vibracional. Pergunte-se: quantos pensamentos repetidos carregam memórias de condicionamentos coletivos? E quantos são manifestações autênticas do eu superior? Reconhecer esta diferença é essencial para começar a navegar com consciência nos campos invisíveis da mente, despertando o arquétipo do mago interior, alinhando intenção e percepção, revelando facetas do eu que permanecem latentes, prontas para emergir na vida cotidiana e no corpo de luz. E mesmo ao chegar aqui, ainda existe uma camada mais profunda, uma dimensão em que cada pensamento consciente, cada imagem interna, atua como um catalisador que expande percepção e realidade simultaneamente. É nesta dimensão que se inicia a reconexão com o eu superior, a ativação silenciosa de registros ancestrais, a compreensão intuitiva da voz interior que fala através da mente profunda do Logos divino e do Espírito da Palavra. Cada momento de reflexão consciente é, portanto, uma oportunidade de alinhamento. Alinhar mente, coração e espírito, perceber os ciclos cósmicos, sentir o tempo sagrado e a eternidade pulsando na percepção interna, é experienciar a lei do mentalismo, não apenas como conceito, mas como prática viva e transformadora. É entender que a mente é um instrumento primordial e que sua atenção deliberada pode modificar o fluxo de energia sutil que estrutura a realidade ao redor. E enquanto você continua nesta exploração, imagine a energia sutil que se torna consciente a cada respiração, a cada imagem cultivada com intenção. Cada símbolo interno, cada palavra mental ressoa como um tom harmônico na consciência cósmica, conectando microcosmo e macrocosmo, lembrando que o guardião do tempo e dos registros, Thoth, observa e orienta a cada passo silencioso desta jornada interior. Sinta como cada reflexão profunda, cada percepção consciente cria uma ressonância que reverbera no corpo de luz e nos campos sutis da consciência. É aqui que a alquimia espiritual se torna experiência, que a transmutação interior se manifesta como percepção expandida, e que o eu superior se aproxima, lembrando que a sabedoria não é apenas descoberta, mas vivência constante, íntima e silenciosa, presente a cada instante. E assim, a cada instante que você direciona sua atenção, observa seus pensamentos e reconhece as imagens internas que moldam sua realidade, você está gradualmente desvelando camadas de percepção que permaneciam adormecidas. O que parece simples e cotidiano, na verdade, é parte de uma dança cósmica de causa e efeito, de polaridade e ritmo, que a mente desperta pode perceber e gradualmente começar a influenciar com consciência, clareza e presença. Mas lembre-se, isso é apenas o início. O que vem a seguir vai revelar dimensões ainda mais sutis da mente, energias internas que respondem a padrões conscientes e símbolos que atuam como portais para níveis mais profundos de percepção. Cada passo nesta jornada é um convite para transcender padrões herdados da psique humana e começar a acessar registros akáshicos, alinhar-se com ciclos cósmicos e compreender a voz interior que sempre sussurrou. Há algo mais, algo que aguarda ser percebido, algo que só a mente desperta pode alcançar. Imagine que a mente é como um oceano profundo e silencioso, onde cada onda carrega memórias, símbolos e possibilidades não percebidas. Cada pensamento é uma corrente que se entrelaça com outras correntes invisíveis, criando padrões que influenciam não apenas sua percepção do mundo, mas a própria estrutura de sua realidade. Ao perceber isso, você começa a compreender que a consciência não é um produto do cérebro, mas uma dimensão viva
que interage com o universo. Thoth, como arquétipo do escriba celestial, nos convida a registrar, observar e compreender essas correntes, não com pressa ou julgamento, mas com atenção reverente à própria natureza da mente. Existe um ritmo silencioso, quase imperceptível, que governa a dança entre percepção e manifestação. Esse ritmo, ensinado pelos antigos mestres herméticos, é mais antigo do que o tempo registrado nos livros. Cada pensamento deliberado se conecta a ciclos cósmicos invisíveis, e cada imagem interna cria ecos que reverberam no espaço-tempo. Você consegue sentir, mesmo que vagamente, a ressonância dessa dança? Sinta como seu corpo e mente se harmonizam com esse fluxo, tornando cada momento presente uma oportunidade de perceber a infinitude que existe além do olhar comum. Ao contemplar a lei do mentalismo, surge uma consciência sutil. Toda a criação começa como uma imagem interna, um padrão sutil, que floresce primeiro no campo mental. Não se trata apenas de imaginar ou desejar, mas de perceber com intensidade silenciosa, como sua mente molda a experiência de cada instante. Thoth, Tehut, Hermes Trismegistus, diferentes nomes, mesma essência, nos lembram que o mundo externo é um reflexo, um espelho da arquitetura mental interna, e que cada alinhamento interno produz efeitos tangíveis e invisíveis ao mesmo tempo. A mente profunda possui camadas que raramente acessamos, repletas de símbolos, arquétipos e lembranças ancestrais. Ao reconhecer essas camadas, você percebe que existe um diálogo constante entre o consciente e o inconsciente, entre padrões herdados e a sabedoria do eu superior. Essa interação silenciosa é uma forma de alquimia interior. Cada percepção consciente dissolve bloqueios internos, realinha intenções e permite que a energia da mente universal flua em sintonia com a sua própria essência. Em muitas tradições, a percepção sutil da mente é comparada a um templo interno, onde imagens e símbolos são mantidos como relíquias. Cada imagem mental carrega uma frequência, uma vibração que ressoa não apenas na psique, mas em níveis sutis do corpo e da energia ao redor. Quem pratica relata uma sensação de expansão, como se camadas da consciência se desdobrassem, revelando cenários internos que refletem possibilidades ainda não manifestadas no mundo físico. Existe um princípio que os antigos chamavam de correspondência. Como dentro, assim fora. Como fora, assim dentro. Esta frase não é apenas uma máxima poética, mas uma instrução prática para observar o impacto direto de cada pensamento sobre a realidade vivida. Cada intenção clara, cada imagem cuidadosamente cultivada, reverbera no espaço ao redor, tornando-se parte de uma rede de correspondência invisível que conecta mente, mundo e espírito. Ao aprofundar-se nesta percepção, você percebe que a mente não apenas cria, mas também organiza. Cada padrão mental funciona como uma matriz de possibilidades, capaz de influenciar decisões, experiências e alinhamentos vibracionais. A prática silenciosa de observar, registrar e direcionar essas imagens internas torna-se uma forma de treinamento alquímico onde o mestre é você mesmo, e cada insight é uma chave para decodificar a própria realidade. A transmutação interior ocorre quando você reconhece que pensamentos e imagens não são meros elementos abstratos, mas expressões da inteligência cósmica que flui através de você. Cada símbolo que você mantém com atenção consciente ativa uma ressonância, uma frequência que conecta o corpo de luz, a mente universal e a consciência individual. Este alinhamento silencioso é a essência da primeira lei hermética, perceber que tudo é mente, e que a mente desperta transforma a experiência de vida. Em níveis mais profundos, a lei do mentalismo revela que o tempo é maleável, que passado, presente e futuro são ecos de imagens mentais que se repetem e se transformam.
Cada lembrança carregada de atenção consciente modifica a percepção do presente, e cada projeção mental influencia a abertura para futuras possibilidades. Thoth, o escriba dos deuses, simboliza esta percepção. Registrar, observar e compreender os padrões internos é a chave para navegar de forma consciente através dos ciclos da alma e do tempo-espaço. Ao meditar sobre essas ideias, você percebe que o espaço interno é mais vasto do que qualquer espaço físico que possa ser explorado. Cada pensamento é uma estrela, cada imagem interna, uma constelação. O alinhamento consciente com estas constelações internas permite perceber conexões sutis, padrões de correspondência e ritmos invisíveis que governam experiências de vida e jornadas interiores. Este é o território do mentalismo, uma realidade multidimensional que se revela à mente desperta. E ainda assim, a experiência é silenciosa, íntima, pessoal. Não se trata de fazer algo externo, mas de cultivar a atenção, a percepção e a presença internas. Cada instante em que você observa a mente profunda, percebe a transmutação interior em curso, memórias que se reorganizam, padrões emocionais que se equilibram e símbolos internos que se tornam catalisadores de consciência expandida. Esta prática diária é a ponte entre o eu comum e o eu superior, entre o mundo tangível e os registros invisíveis que Thoth guarda. O arquétipo de Thoth também nos ensina a valorizar o silêncio como ferramenta de percepção. Não é no barulho das ideias ou das justificativas que se encontra a verdade, mas na contemplação serena da mente e das imagens que nela habitam. Cada momento de quietude, de atenção plena, torna-se um portal, revelando camadas que estavam ocultas sob a superfície do cotidiano. É neste silêncio que o mentalismo se torna experiência viva, prática silenciosa de transformação interna. Ao explorar o mentalismo, surge a percepção de que a realidade é uma rede de significados, símbolos e imagens interligadas. Cada decisão consciente, cada reflexão profunda, atua como um fio que conecta pontos invisíveis da consciência, criando uma tapeçaria viva e dinâmica da experiência de vida. Quem se dedica a cultivar essa percepção percebe padrões de sincronicidade, alinhamentos internos e a sensação de estar em sintonia com fluxos mais amplos do universo. A mente, quando desperta, revela uma plasticidade que transcende o físico. Pensamentos, imagens e intenções tornam-se ferramentas de autotransformação. Cada reflexão, cada visualização interna atua como um catalisador que organiza o inconsciente, dissolve bloqueios e permite que o eu superior exerça influência silenciosa sobre a experiência cotidiana. Este é o exercício da lei do mentalismo em ação. A consciência consciente de si mesma, criando mudanças internas significativas. Existe também uma percepção de ritmo, uma cadência que conecta mente, emoção e energia sutil. Cada pensamento deliberado pulsa em harmonia com ciclos internos e cósmicos, tornando-se parte de uma dança invisível entre microcosmo e macrocosmo. Observar e participar desta dança é reconhecer que o mentalismo não é teoria, mas prática viva. Cada momento de atenção direcionada transforma, expande e reorganiza padrões internos que moldam a experiência externa. Ao contemplar esta lei, você percebe que imagens mentais são sementes que carregam múltiplas possibilidades. A atenção consciente atua como fertilizante, permitindo que estas sementes cresçam em alinhamento com a essência do eu superior. A prática contínua de observar pensamentos, reconhecer padrões herdados e cultivar imagens internas conscientes é, em essência, um processo de alquimia espiritual que transforma a percepção, a emoção e a energia sutil de quem pratica. E mesmo ao perceber o poder da mente, ainda existe uma camada de mistério que se mantém oculta, o potencial infinito da consciência que aguarda ser despertado.
Cada insight, cada percepção profunda revela apenas um fragmento do todo. Thoth simboliza essa infinidade, lembrando que a busca consciente é eterna, que cada camada desvelada abre novas portas e que a transmutação interior é um processo contínuo de expansão e alinhamento com a inteligência cósmica. A mente desperta permite observar a interconexão entre pensamentos, emoções e realidade. Cada padrão mental é uma expressão de correspondência que afeta não apenas experiências internas, mas ressoa em contextos sutis ao redor. Reconhecer esta interdependência é compreender que o mentalismo não é apenas teoria hermética, mas prática vivencial que revela como a consciência atua na criação e percepção do universo, guiando a evolução interna e externa de forma silenciosa e contínua. Cada reflexão consciente é também uma oportunidade de transmutação. Cada momento em que você escolhe observar padrões mentais, em vez de reagir a eles automaticamente, fortalece a capacidade de navegar entre o consciente e o inconsciente. É nesta tensão silenciosa entre percepção e criação que ocorre a alquimia interna, revelando caminhos ocultos da mente e abrindo espaço para níveis mais elevados de autocompreensão e alinhamento vibracional. Enquanto você avança nesta exploração, imagine que cada memória, cada imagem interna, funciona como um registro acástico pessoal, armazenando experiências, intenções e potenciais ainda não manifestos. Ao perceber a dinâmica dessas imagens e sua ressonância interna, você começa a atuar como escriba de sua própria consciência, registrando, observando e organizando pensamentos que se tornam sementes de transformação, expansão e reconexão com a mente universal. E, finalmente, mesmo nesta fase de aprofundamento, existe algo que permanece além da percepção imediata. Uma camada de experiência que transcende imagens e pensamentos, que se manifesta como intuição, sintonia com ciclos cósmicos e percepção da voz interna que orienta sem palavras. Este é o território do mentalismo avançado, onde cada prática consciente, cada atenção deliberada, revela uma dimensão ainda mais sutil do eu superior, alinhando mente, espírito e consciência em uma dança silenciosa e contínua. Ao mergulhar mais fundo no oceano da consciência, você percebe que cada pensamento é uma onda que cria repercussões invisíveis, como vibrações em cordas sutis conectando mente e realidade. Cada sensação interna se torna um mapa do que está além do tangível, revelando camadas ocultas de percepção que permanecem despercebidas para a mente comum. Thoth, como arquétipo da inteligência divina, nos guia a reconhecer que a realidade não é fixa. Ela é maleável, refletindo a qualidade, intensidade e frequência de nossas imagens internas. Cada momento em que você observa a mente sem distração, sem interferência do julgamento, ativa um espaço silencioso onde novas possibilidades podem emergir. Existe um entrelaçamento invisível entre passado, presente e futuro, uma teia que a mente desperta começa a perceber. Não se trata de adivinhar ou controlar eventos externos, mas de reconhecer padrões que existem nos fluxos internos da consciência. Cada pensamento cultivado com intenção funciona como uma chave que desbloqueia camadas de percepção, alinhando consciência e realidade de maneira sutil, porém profunda. Thoth nos ensina que compreender estas conexões internas é acessar a própria arquitetura da criação, permitindo perceber como a mente atua como matriz de todas as experiências. Ao refletir sobre esta realidade interna, surge a percepção de que símbolos, memórias e arquétipos não são apenas imagens, mas ferramentas que estruturam o pensamento e moldam a experiência. A consciência não opera isoladamente. Cada padrão mental interage com redes invisíveis, com campos sutis que conectam experiências e intuições. Quem pratica
relata que, ao organizar conscientemente imagens internas, torna-se mais capaz de perceber sincronicidades, fluxos de energia e oportunidades que antes passavam despercebidas. Esta é a alquimia silenciosa da mente em ação. A lei do mentalismo também nos revela que o mundo sensível é apenas uma projeção da realidade mental mais profunda. Cada emoção, percepção e escolha reflete camadas internas que, quando compreendidas, podem ser transformadas com intenção consciente. Não se trata de manipulação, mas de alinhamento com padrões de frequência mais sutis que permeiam a vida cotidiana. Assim, observar imagens internas, reorganizar pensamentos e cultivar intenções conscientes torna-se prática alquímica, silenciosa e altamente transformadora, mesmo sem qualquer esforço físico. Perceba que a mente profunda possui uma memória ancestral, uma biblioteca invisível que armazena padrões, experiências e registros de sabedoria. Thoth é o guardião desta biblioteca cósmica, lembrando que o tempo e o espaço são maleáveis dentro da consciência. Cada imagem interna tem potencial de abrir portais de percepção, de revelar conexões que não são imediatamente evidentes e de ativar facetas do eu superior que permanecem latentes. Quem pratica essa observação consciente começa a acessar dimensões sutis de entendimento e alinhamento interno que antes eram inacessíveis. Ao entrar em contato com estas camadas, você percebe que cada pensamento repetido com atenção consciente se torna um catalisador para expansão interior. A mente passa a funcionar como um instrumento alquímico, capaz de reorganizar padrões internos, dissolver condicionamentos herdados e criar ressonâncias que influenciam o corpo de luz e a percepção da realidade. Este é o processo silencioso da lei do mentalismo. Não criar milagres externos, mas transformar profundamente o tecido interno da consciência. Existe também uma dança sutil entre energia e percepção, entre intenção e manifestação. Cada pensamento, cada imagem interna, atua como um ponto de vibração que se conecta com outras camadas da mente e da realidade. Thoth, como arquétipo do escriba celestial, nos lembra que compreender esta dança exige atenção, presença e paciência, pois cada onda de consciência gerada interna e externamente cria efeitos visíveis e invisíveis, tocando memórias ancestrais, arquétipos universais e padrões de inteligência cósmica. Ao contemplar estas verdades, você percebe que o mentalismo não é apenas teoria, mas prática viva. Observar o fluxo interno, perceber padrões herdados e cultivar imagens com atenção consciente transforma a maneira como o eu percebe a realidade. Cada momento em que você se detém para sentir e perceber internamente torna-se uma iniciação silenciosa, um alinhamento com os princípios universais que regem a criação, a correspondência e o ritmo da vida. Ao aprofundar-se, surge a percepção de que pensamentos e imagens não são separados do universo. Eles são expressões dele. Cada intenção, cada reflexão e cada observação consciente atua como um fio que conecta microcosmo e macrocosmo, alinhando a mente individual com a consciência universal. Quem pratica relata uma sensação de leveza, expansão e sintonia com fluxos invisíveis, percebendo a realidade como uma tapeçaria de significados interconectados, onde o eu desperto passa a atuar de forma integrada com o todo. Existe também a percepção de ritmo interno, uma cadência que guia pensamentos, emoções e energia sutil. Cada momento de atenção deliberada, cada contemplação consciente, sincroniza mente, corpo e espírito com ciclos invisíveis que regem a existência. É nesta cadência que a alquimia da mente opera, reorganizando padrões internos e permitindo que imagens internas funcionem como catalisadores de percepção expandida, transformação silenciosa e alinhamento vibracional profundo. Ao observar mais profundamente,
você percebe que a realidade manifesta é apenas a superfície de uma complexidade interna mais vasta. Cada padrão mental, cada pensamento e cada intenção consciente é um microcosmo que reflete o macrocosmo da mente universal. Thoth simboliza este princípio: registrar, observar e compreender os padrões internos é a chave para atuar conscientemente na própria realidade, reconhecendo a interconexão entre imagens, intenções e experiências. A mente desperta percebe que o espaço interno é multidimensional. Cada imagem, cada memória e cada reflexão atua como uma ponte entre diferentes camadas de percepção. Ao cultivar consciência sobre estas imagens, você começa a sentir ressonâncias sutis, a perceber padrões de correspondência e a acessar níveis internos que refletem possibilidades ainda não manifestadas. A lei do mentalismo torna-se, assim, uma prática de alinhamento profundo entre percepção, intenção e manifestação. Cada pensamento consciente funciona como uma semente que, ao ser cultivada com atenção, cresce e transforma padrões internos. As imagens internas, símbolos e memórias criam ressonâncias que reverberam não apenas na psique, mas nos campos sutis da energia que permeia corpo e espírito. Esta prática silenciosa é uma forma de alquimia mental, capaz de reorganizar condicionamentos, harmonizar padrões e abrir caminho para a expansão da consciência em níveis que ultrapassam a percepção comum. Enquanto observa esta realidade interna, surge a percepção de que tudo está interligado. Pensamentos, intenções e padrões internos se conectam a redes invisíveis que estruturam experiências de vida. Quem pratica com atenção percebe que a realidade externa é reflexo direto da consciência interna e que pequenos ajustes em imagens e pensamentos podem gerar impactos significativos, silenciosos e profundos. A mente desperta transforma não apenas a percepção, mas a própria experiência da existência. Ao cultivar presença consciente, você percebe o entrelaçamento entre pensamento, emoção e energia sutil. Cada reflexão interna, cada atenção direcionada, age como instrumento de autotransformação, reorganizando padrões, harmonizando frequência e ativando ressonâncias de percepção expandida. Este é o exercício contínuo da lei do mentalismo. Reconhecer que a consciência molda a realidade e que a transformação começa internamente, silenciosa e profunda. Existe também a percepção de que tempo e espaço são moldados pela mente desperta. Cada memória, cada visualização interna atua como um ponto de flexão na percepção da realidade. Thoth, como arquétipo do escriba celestial, simboliza essa inteligência. Observar, registrar e compreender padrões internos permite acessar dimensões de percepção que transcendem a linearidade temporal e revelam o fluxo eterno da consciência. Ao aprofundar-se, percebe-se que a mente funciona como uma matriz infinita de possibilidades. Cada imagem interna, cada pensamento consciente, atua como catalisador que reorganiza padrões e ativa o eu superior. Esta prática não é linear. É uma dança entre observação, percepção e manifestação, onde a consciência desperta se torna instrumento de transmutação interior, alinhando corpo, mente e espírito com a inteligência universal que Thoth representa. Enquanto prossegue nesta exploração, percebe-se que cada reflexão silenciosa ativa ressonâncias sutis que conectam memória ancestral, arquétipos universais e intuição. A atenção plena sobre padrões internos permite perceber correspondências, ciclos e ritmos invisíveis que estruturam experiências de vida. Esta percepção é prática alquímica. Cada instante de consciência deliberada reorganiza a mente, expande a percepção e cria pontes entre o eu individual e a consciência cósmica. Cada pensamento, cada imagem cultivada com intenção,
torna-se uma ferramenta de percepção expandida. A mente desperta reconhece que cada símbolo interno carrega frequência, significado e potencial de transformação. Ao observar, refletir e direcionar a consciência, você ativa níveis internos de percepção que permitem reorganizar padrões, dissolver condicionamentos e alinhar-se com fluxos mais sutis de energia, consciência e inteligência universal. E mesmo ao alcançar esses níveis de percepção, permanece um horizonte infinito à frente. Há camadas ainda mais sutis, dimensões de consciência que aguardam serem percebidas, imagens internas que ainda não foram decodificadas e ressonâncias que permanecem adormecidas. A lei do mentalismo continua a se revelar como um caminho de descoberta contínua, uma jornada silenciosa de expansão, alinhamento e transmutação interior, onde cada instante vivido com atenção desperta novas portas de percepção. Ao adentrar a essência do mentalismo, percebe-se que cada pensamento é um arquétipo vivo, uma forma simbólica que ressoa em níveis invisíveis da consciência. Cada imagem cultivada com atenção consciente torna-se um fio de luz que se entrelaça com outros fios, formando redes internas de percepção e significado. Estas redes não apenas estruturam a experiência da vida, mas também ativam memórias ancestrais e potenciais ainda não manifestados. Thoth, como arquétipo do escriba celestial, nos lembra que a observação dessas imagens internas é uma prática de registro e refinamento da própria consciência, permitindo que a mente funcione como instrumento de criação consciente. Existe uma relação sutil entre atenção e percepção que é frequentemente ignorada. Cada momento em que você observa a mente, sem distração, fortalece a capacidade de perceber padrões antes invisíveis. Este exercício silencioso revela que a realidade é moldada não apenas por ações externas, mas por camadas internas de intenção, reflexão e simbolismo. Quem se dedica a cultivar esta consciência percebe que pensamentos repetidos, imagens simbólicas e reflexões internas funcionam como códigos, decodificando camadas de realidade invisíveis e alinhando o eu com a inteligência cósmica do mentalismo. A percepção de si mesmo como mente criadora abre portas para uma transformação silenciosa. Cada emoção percebida, cada pensamento registrado com atenção, atua como catalisador que reorganiza padrões internos. Esta reorganização não é linear, é dinâmica, multifacetada e interconectada. A mente desperta percebe a complexidade de suas próprias camadas internas e entende que cada escolha consciente, cada reflexão cuidadosa, influencia não apenas o estado emocional, mas a frequência de percepção e alinhamento com fluxos universais. Ao refletir sobre isso, você começa a notar que o mundo externo é um espelho das estruturas internas. Cada condição, cada experiência, reflete padrões que podem ser observados, compreendidos e ajustados na mente. Thoth simboliza esta sabedoria. Compreender as correspondências entre interno e externo permite perceber que nada acontece por acaso, mas que a atenção consciente pode reorganizar padrões e harmonizar a experiência de forma profunda. Este é o exercício do mentalismo. Perceber e interagir com a realidade a partir de um lugar de consciência desperta. Existe também uma dimensão temporal interna, onde passado, presente e futuro se entrelaçam em padrões que podem ser percebidos. A mente desperta entende que cada lembrança, cada projeção mental e cada intenção ativa efeitos sutis, ainda que não sejam imediatamente visíveis. Thoth, guardião dos registros akáshicos, nos ensina que, ao observar e registrar mentalmente essas impressões, criamos uma linha de alinhamento interno, conectando momentos e possibilidades e expandindo a percepção de causalidade, efeito e correspondência de forma consciente. Ao cultivar atenção sobre essas camadas, a mente começa a perceber padrões invisíveis de energia e significado. Cada imagem interna
funciona como um portal de percepção, conectando experiências e arquétipos universais. Quem pratica com disciplina relata uma sensação de expansão, como se cada observação consciente abrisse janelas para dimensões internas, permitindo perceber nuances de consciência que permaneciam latentes. Este é o processo silencioso de transmutação da mente, onde atenção, observação e reflexão se tornam ferramentas alquímicas. A lei do mentalismo também revela que a realidade é maleável, mas que a maleabilidade exige percepção e disciplina. Cada pensamento, cada intenção e cada reflexão consciente atuam como moldes sutis que estruturam a experiência da vida. É nesse nível que a mente começa a operar como um instrumento alquímico, reorganizando padrões emocionais, cognitivos e energéticos, e permitindo que o eu desperto perceba correspondências invisíveis entre microcosmo e macrocosmo, entre interno e externo, entre o visível e o invisível. Ao contemplar estas verdades, surge a percepção de que imagens internas são mais do que reflexos de experiências passadas. São sementes de possibilidades futuras. Cada visualização consciente, cada atenção voltada a padrões internos, cria ressonâncias que se expandem para além do corpo físico. Toth nos lembra que a prática de observar, registrar e compreender essas imagens é uma forma de escrever a própria narrativa interior, alinhando mente, corpo e espírito com a inteligência universal. Existe também a percepção de frequência e vibração que permeia cada pensamento. Cada intenção consciente carrega uma tonalidade interna, uma vibração que ressoa em múltiplos níveis da consciência. Ao perceber essa dinâmica, você começa a organizar pensamentos e imagens de maneira a harmonizar frequência, energia e percepção. Este alinhamento silencioso é a base para a transmutação interna, mostrando que mentalismo não é teoria, mas prática viva de consciência expandida, percepção e reorganização interior. Ao aprofundar-se, percebe-se que os símbolos internos possuem vida própria, como arquétipos que atuam como pontes entre o consciente e o inconsciente. Cada imagem registrada mentalmente ativa memórias, emoções e padrões sutis que, ao serem observados, podem ser transformados, reorganizados e alinhados com a essência do eu superior. Esta prática silenciosa permite perceber o universo interno como um mapa, onde cada símbolo funciona como chave para desbloquear camadas de percepção ainda não exploradas. A mente desperta também revela que padrões herdados da psique coletiva funcionam como condicionamentos invisíveis. Observar esses padrões com atenção consciente permite reorganizá-los, dissolvendo limitações e fortalecendo a percepção da realidade de forma mais ampla. Toth, como guardião da sabedoria ancestral, simboliza essa capacidade de observar, compreender e transformar padrões internos, mostrando que o mentalismo é, acima de tudo, uma prática de discernimento, registro e ativação da consciência profunda. Ao contemplar a interação entre pensamento, intenção e realidade, você percebe que cada momento de atenção deliberada cria ondas internas que reverberam além do imediato. Cada imagem cultivada com intenção funciona como um catalisador que reorganiza padrões internos, harmoniza a frequência e ativa facetas do eu superior. Esta prática não exige esforço físico, mas requer presença, atenção e disposição para explorar camadas sutis da consciência que permanecem invisíveis para a mente comum. Existem níveis ainda mais sutis, onde pensamentos e imagens internas se conectam com linhas de tempo, memórias ancestrais e padrões de correspondência cósmica. A atenção consciente permite perceber como cada reflexão reorganiza estas camadas, ativando percepções e alinhamentos que transcendem a experiência cotidiana. Toth, arquétipo da inteligência divina, simboliza a capacidade de perceber, registrar e organizar essas dimensões internas,
tornando a mente um instrumento de criação e transmutação interior. Ao observar a dinâmica interna, percebe-se que cada emoção, pensamento e imagem funciona como um sistema interdependente. Cada padrão mental influencia a percepção, e cada percepção afeta a consciência interna e externa. Quem pratica com atenção percebe que reorganizar padrões mentais é uma forma de criar harmonização entre energia, frequência e percepção, permitindo acessar estados de consciência mais elevados, onde insight, intuição e clareza se tornam constantes silenciosas. A consciência desperta revela também que o universo interno é uma tapeçaria de símbolos e imagens interligadas. Cada visualização, cada intenção, cada reflexão consciente ativa camadas de percepção que conectam passado, presente e futuro. Esta percepção não é imediata nem linear, mas se manifesta gradualmente à medida que atenção, prática e reflexão silenciosa harmonizam padrões internos, permitindo perceber a realidade como expressão direta da mente desperta. Ao aprofundar-se ainda mais, percebe-se que cada momento de atenção deliberada é um ato de criação consciente. Cada símbolo interno, cada reflexão e cada intenção funcionam como fios que tecem a própria realidade percebida. Thoth, como arquétipo da sabedoria eterna, lembra que a mente desperta não apenas registra, mas reorganiza e transforma, alinhando padrões internos, ressonâncias sutis e percepções de modo a criar experiências coerentes com a essência do eu superior. A lei do mentalismo também evidencia que a mente possui plasticidade infinita. Cada prática de atenção, cada contemplação e cada reorganização de imagens internas expande a capacidade de percepção, permitindo acessar dimensões sutis de consciência e ativar potenciais ainda adormecidos. Quem observa e cultiva padrões internos desenvolve a habilidade de navegar entre camadas de percepção, alinhando o eu consciente com a inteligência universal de forma contínua e silenciosa. Ao perceber estas camadas, surge a compreensão de que padrões internos não são fixos. Eles podem ser reorganizados, harmonizados e transmutados com atenção consciente. Cada reflexão, cada observação silenciosa e cada registro mental funciona como uma chave que abre portas para níveis mais profundos de percepção. Thoth, guardião dos registros cósmicos, simboliza esta capacidade de compreender, observar e transformar padrões internos, conectando mente individual à consciência universal. Enquanto prossegue, você percebe que a percepção interna é infinita e multifacetada. Cada imagem mental, cada reflexão e cada atenção consciente atua como um fio que conecta diferentes dimensões da consciência. A mente desperta, transforma padrões internos, reorganiza emoções, ativa intuições e harmoniza a frequência de percepção, mostrando que mentalismo não é teoria, mas prática contínua de expansão, alinhamento e transmutação interior. E mesmo nesta profundidade, permanece um espaço silencioso que aguarda ser explorado. Existem camadas ainda mais sutis de percepção, imagens internas ainda não compreendidas e ressonâncias que permanecem latentes. A lei do mentalismo continua a revelar-se como jornada infinita, onde cada instante de atenção consciente abre portas para novos níveis de percepção, transmutação e alinhamento com o eu superior e com a consciência cósmica. Hoje você tocou um saber que estava adormecido dentro de si, como um cristal escondido sob camadas de consciência, e algo silencioso, mas transformador, começou a despertar. A sabedoria de Thoth não chega como resposta pronta, mas como um espelho, refletindo cada fragmento da mente e mostrando que todo símbolo, pensamento ou imagem é uma chave. E agora, este espelho está diante de você, convidando-o a perceber a dança interna entre intenção e percepção, entre imagens internas e realidade manifesta.
revelando que a verdadeira iniciação acontece dentro. Se este conhecimento acendeu algo em seu interior, registre sua presença de forma simbólica nos comentários. Eu desperto a luz da minha mente interior. Este simples ato é mais do que um gesto. É um selo que conecta sua jornada à senda do despertar, reconhecendo que o caminho é construído através da atenção consciente, do alinhamento interno e do cultivo das imagens da mente. É um chamado silencioso que conecta buscadores que trilham a mesma senda, despertando uma rede de consciência entre aqueles que desejam observar e transformar seus mundos internos. Se algo despertou dentro de você hoje, talvez seja o momento de aprofundar sua caminhada. Inscreva-se e faça parte desta travessia simbólica, percorrendo os portais invisíveis da mente, explorando as leis herméticas, a sabedoria de Thoth e os mistérios arquetípicos que guiam o pensamento e a consciência. A inscrição aqui é mais do que acesso a conteúdos. É um compromisso silencioso com a expansão interior, com a observação de padrões sutis e com a compreensão de que a mente é, em si, uma biblioteca cósmica cheia de imagens, símbolos e ressonâncias a serem descobertas. Agora, para aqueles que permaneceram até este ponto, existe uma prática simbólica de mentalismo, inspirada na primeira lei hermética, totalmente segura e aplicável. Comece encontrando um espaço silencioso onde possa sentar-se em presença plena. Feche os olhos e visualize uma esfera de luz no centro da mente, representando a consciência pura. Observe pensamentos e imagens surgindo dentro desta esfera, sem julgamento, apenas como observador. Com cada respiração, permita que as imagens mais significativas se tornem claras, tornando-se símbolos de intenção. Em seguida, escolha uma dessas imagens e mantenha-a em foco. Expandindo sua percepção interna, sinta a ressonância desta imagem, reconheça seu papel no alinhamento mental e observe como ela influencia suavemente seu estado interno. Ao final de 5 a 10 minutos, abra os olhos lentamente, mantendo a consciência desta esfera como uma âncora para futuros momentos de reflexão e autoexploração. Esta prática permite alinhar mente, intenção e percepção, ativando silenciosamente o poder do mentalismo dentro de você. Que o símbolo desperte em você no instante certo e que sua mente reconheça a profundidade daquilo que começou a se revelar. Que a luz da atenção consciente continue ecoando, lembrando que a verdadeira iniciação não é um evento externo, mas um fluxo contínuo de percepção, alinhamento e descoberta interior.